Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula sobre os japamalas. E nessa aula eu vou falar para vocês a respeito do número, da quantidade de contas do japamala. Essa também é uma questão que gera um pouco de dúvida, que tem aí um mistério envolvido, que é o número 108. Afinal de contas, por que é que tem 108 contas do japamala? E por que é que falam pra gente que a gente tem que repetir o mantra, a oração, a afirmação essas 108 vezes? Bom, existem muitas teorias a respeito desse número e muitas explicações. Algumas delas são difíceis de a gente ir lá e verificar de fato se são reais, mas algumas eu trouxe aqui para vocês e elas são bem bonitas e interessantes. Eu trouxe para vocês, inclusive, as que mais fazem sentido para mim e as que eu mais gosto de pensar, né, quando eu tô fazendo a minha meditação, assim, pensar nesse número e o porquê dele. Mas fica o convite aqui também para vocês irem pesquisar mais a respeito e descobrir aí um significado que faça mais sentido para vocês. O primeiro que eu vou trazer aqui é em relação à numerologia. Eu gosto muito, né? Não sou especialista, mas eu gosto muito de numerologia e desse significado dos números. Quando a gente pega um número na numerologia, a gente sempre vai reduzi-lo a um único dígito. Então a gente vai somando de 2 em 2 até sobrar um único dígito, e aí aquele ali vai ser o número com o qual a gente vai trabalhar. Então, digamos, seja 24, você vai somar 4 a 2, vai ficar 6, então 6 é o número. Então, sei lá, se o número da sua casa é a casa número 24, para saber a numerologia da sua casa, você vai somar. Então, o número que vai ter aí o simbolismo da sua casa vai ser o 6, né? Não o 24. Então, é sempre assim que faz. Então, se você pega o 108 e faz esse procedimento de somar até reduzir em um único dígito, o número que sobra é o 9. E o 9 é um número de passagem. É um número que depois dele, o próximo número já tem 2 dígitos. Então, ele é o último número de apenas um dígito. Então, essa passagem, ele, depois dele, tudo vai mudar, né? A gente vai aí ter novamente 2 dígitos. E vai continuar a redução, ou seja, vai voltar onde estava para continuar essa redução. Então, o fato de a gente fazer essa meditação 108 vezes, dá aí essa dimensão de passagem, né, de expansão, de ir de um ponto a outro da consciência, de renascimento. É tudo isso que tem aí um significado do 9. O 9 é também relacionado à espiritualidade. Então, tudo a ver com a prática da meditação com o japamala também, né? Outro significado tem relação com os astros, com o nosso céu e essa geometria cósmica ao qual a espiritualidade e algumas filosofias dizem que a gente deve orientar o nosso ciclo interno, que o nosso trabalho interno, o nosso alinhamento deve ser de acordo com o universo. Então, é assim, a distância entre a Terra e o Sol é 108 vezes o diâmetro do Sol. E a distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes o diâmetro da Lua. Ou seja, existe aí uma geometria cósmica ao qual nos permite estar aqui e agora onde a gente está. Porque essa distância, né, do Sol, da Terra e da Lua e da Terra faz com que existam aí, por exemplo, as fases da Lua, né, e a vida na Terra, porque o Sol nessa distância, ele tem aí uma quantidade de calor propícia que permite que a vida exista aqui no planeta sem ser torrada, chamuscada e toda queimada, né? Proporciona aí esse calor que dá a vida, né? Que propicia a vida. Outra explicação que existe é matemática. Na verdade, não é uma explicação, é uma curiosidade, né? Mas vem aí da matemática. Existe um tipo de números que se chamam números palíndromos. Os números palíndromos, eles são números que, quando você olha ele de trás para frente, de frente para trás, eles são iguaizinhos. Por exemplo, o 101. Se você ler daqui para lá, ele é 101. E dali para cá, ele é 101 também. Existem 108 números com essa característica dentro de 0 até 1000. Então, de 0 a 1000, existem 108 números
palíndromos, que tem esse padrão de repetição. Então, por essas e outras explicações, que dizem que esse número 108, ele tem aí a chave para transformação. A partir de 108 repetições, né, você faz aí uma transformação no seu subconsciente, no seu inconsciente. Ao repetir essa quantidade de vezes, aquela afirmação positiva, aquele mantra, aquela oração, ela vai ser interiorizada e vai começar aí um processo de cura e transformação no seu ser, na sua consciência. Então, essas são algumas curiosidades a respeito do número 108. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho a respeito dos japamalas em si. Então eu vou mostrar alguns modelos para vocês e falar um pouquinho a respeito das partes dele e de seus significados, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!